Se você trabalha como PCM, já ouviu falar de backlog. E isso causa muita confusão, mas até o final do vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como calcular o backlog por tipo de manutenção, por mão de obra, qual é a diferença do efetivo, do planejado, tudo o que você precisa saber. Então vamos para a aula de hoje. Nós podemos partir então agora para o indicador de backlog. Então o nosso indicador de backlog, ele mostra o acúmulo de serviços que ainda existem pendentes para serem executados. Esse indicador ele é muito importante, principalmente quando nós estamos falando da gestão de rotina. E aí, principalmente para quem vai trabalhar com PCM, com o planejamento, a programação e o controle da manutenção. Por quê, pessoal? Porque o backlog mostra o quanto nós ainda temos de atividades para serem executadas, ou seja, o trabalho que nós temos em fila para que primeiro possa ser planejado e depois para que ele possa ser programado. A quantidade de trabalho que nós temos acumulado, ele vai ser fundamental para que a gente possa, primeiro, saber, será que eu dou conta de programar tudo que é preciso? E com base no time técnico que eu tenho para execução, será que eu consigo executar tudo o que eu precisaria dentro do tempo que eu precisaria para poder garantir que tudo isso está executado? Então o backlog ele nos ajuda a metrificar, a indicar qual é a quantidade de serviço que eu tenho acumulado. E com base nesse acompanhamento eu consigo saber se eu estou acumulando mais serviço ou se eu estou conseguindo dar vazão a esse serviço. Se eu estou acumulando mais serviço, isso é um indicativo de que o meu poder de planejar e de programar e principalmente de executar não está sendo suficiente perante as demandas que a empresa tem trazido para mim. Principalmente aqui no backlog nós vamos acabar dando mais atenção para as manutenções que vão ficar precisando ser programadas, as manutenções corretivas programadas, uma vez que elas que vão entupir o nosso fluxo ali de backlog. Então como que a gente calcula o backlog, pessoal? O backlog é a soma do tempo dos serviços pendentes dividido pelo meu HH disponível. Vamos lá. O que é o tempo de serviço pendente? Vamos supor que eu tenho várias ordens de serviço para serem executadas, certo? Essas ordens de serviço vão requerer um tempo para que eu possa executar elas, para que eu possa matar a demanda dessas ordens de serviço. Porém, o meu time técnico, ele não tem horas infinitas. Se eu tenho 10 técnicos trabalhando 10 horas por dia, eu tenho no máximo 100 horas dia. E aí, será que tudo isso que eu tenho pendente corresponde, ou bate, ou é superável pelo total de tempo de mão de obra que eu tenho disponível? Quando nós calculamos o nosso backlog, nós podemos ter então essa informação. Então olha só, soma de tempo de serviço pendente. Eu tenho pendente a OS número 1, a OS número 2 e a OS número 3. OS número 1 é uma atividade que vai precisar de 1 hora para ser executada. OS número 2, 2 horas para ser executada. OS número 3, 3 horas para ser executada. SS número 4, 2 horas para ser executada, SS05, 5 horas para ser executada e SS06, 3 horas para ser executada. Quem aí sabe a diferença entre OS e SS? A OS é a minha ordem de serviço, a minha ordem de manutenção, e a minha SS é a minha solicitação de serviço ou a minha requisição de serviço. Aqui ainda não se tornou uma ordem e aqui já se tornou uma ordem. Aqui ainda não passou provavelmente pela etapa de planejamento e aqui já passou pela etapa de planejamento e a próxima etapa agora é a parte de programação. Então, se eu somar o total de OS que eu tenho pendentes deu 6 horas e eu somei o total de SS que eu tenho pendente deu 10 horas. Logo, são 6 mais 10 dá 16 horas de tempo total que eu tenho pendente. A minha mão de obra é composta por 2 técnicos. Cada técnico trabalha 8 horas por dia. Então, o meu HH vai ser 2 técnicos trabalhando 8 horas por dia. Logo, eu tenho 16 horas disponíveis de mão de obra. Então, eu tenho 16 horas para ser alocado em um dia. Então, o que é o meu backlog? É a soma do que eu tenho pendente. Então, 6 mais 10 6 mais 10 dá 16, dividido pelo meu H disponível. Qual que é meu H disponível? De 2 técnicos trabalhando 8 horas por dia, 16 horas por dia. Então tem 16 horas de atividade.
qual que é o meu backlog, nesse caso é de 1 dia. Então olha que interessante, pessoal. Eu sei que os serviços que eu tenho pendentes poderiam ser executados em 1 dia pelos meus técnicos, sendo que a somatória do tempo que eles têm disponível para poder executar é exatamente igual ao tempo que eu tenho de ordens de serviço e de solicitações de serviço em aberto. E aí olha que interessante, né? Aqui agora a gente já pode trabalhar várias formas de entender esse backlog e de trabalhar o backlog. Eu posso fazer um backlog, por exemplo, só de ordens de serviço. Se eu faço um backlog só das minhas ordens de serviço, em quantidade de tempo, eu sei quantas ordens quanto de backlog eu tenho executável, por exemplo, que eu já poderia alocar. Eu posso também fazer um backlog da quantidade de OS que eu tenho aberto. E esse seria, por exemplo, um backlog de programação. Eu tenho 80 ordens de serviço em aberto para serem programadas. Então, meu backlog de programação. Eu tenho aqui 20 solicitações de serviço em aberto. Eu sei que solicitação de serviço, para virar uma ordem, precisa passar pela etapa de planejamento. Então, esse aqui, se eu analisar só as SS, eu tenho o meu backlog de planejamento. Quantas solicitações de serviço precisam passar pela etapa de planejamento. Analisando o nosso indicador de backlog, nós podemos ainda tirar outras informações muito importantes, tá? Então aqui nós temos o nosso indicador de backlog, aqui eu tenho o meu backlog em dias, né? A quantidade de serviço que eu tenho pendente em dias. Note que aqui eu tenho mecânica, elétrica e automação, ou seja, quanto que eu tenho de atividade pendente ainda a ser executada de mecânica, quanto que eu tenho de pendências de elétrica e quanto que eu tenho de pendências na fila de atividades de automação, por exemplo. E aí, pessoal, olha que interessante, né? Ali eu acabei de falar que eu posso ter por etapa, por programador, por planejador. Aqui eu posso ter backlog por tipo de atividade a ser executada. Então eu tenho o meu backlog de serviços mecânicos, meu backlog de serviços elétricos, meu backlog de serviços de automação. E olha que legal, qual que é a meta? Tudo eu sempre preciso estabelecer meta quando eu estou trabalhando indicadores. Então aqui ó, eu preciso ter no máximo 8 dias de serviço acumulado mecânica, 8 dias de serviço acumulado de elétrica e 8 dias de serviço acumulado em automação. Tanto automação quanto elétrica, como a gente já pode olhar pelo gráfico, eles estão abaixo da meta. Porque quanto menor o meu backlog, melhor, certo? Então, se eles estão abaixo da meta, significa que eles estão bons. O que salta aos nossos olhos é o time de mecânica, onde eles deveriam ter no máximo 8 dias de backlog, mas eles têm 10 dias de backlog. Ou seja, se não entrasse mais nenhum serviço para ser realizado e eles trabalhassem continuamente somente com aquilo que já tem pendente na fila para ser resolvido, eles precisariam de pelo menos 10 dias de trabalho para poder resolver o backlog, ou seja, para eliminar as pendências que estão em aberto. E aí, analisando aqui, nós vemos, por exemplo, aonde que a gente precisa concentrar um pouco mais de esforço, talvez entender por que eu não estou conseguindo executar essas atividades de mecânica. Será que está faltando pessoas aqui nesse time? Será que estão faltando oportunidades de paradas de equipamento para fazer um serviço mecânico? Será que é falta de peça? Então, o backlog nos dá várias oportunidades de analisar, né, aquilo que existe de pendente no nosso trabalho. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Não se esquece de curtir e compartilhar esse vídeo e, claro, se inscrever aqui no nosso canal. Toda semana nós temos vídeos como esse aqui que falam mais sobre o universo de gestão da manutenção, gestão de ativos e do mundo operacional e industrial. Muito obrigado e até o próximo vídeo.